Então, para proferir a palestra com o tema Transportes e Logística em Santa Catarina, princípios e principais espaços de circulação e desenvolvimento, convidamos então o professor doutor Márcio Rogério da Silveira. Márcio Silveira é graduado em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Foi professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia e da Unesp, além de bolsista de produtividade e em pesquisa também pela Unesp. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. É líder do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas, coordenador do Laboratório de Circulação, Transporte e Logística, bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e cofundador da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transportes. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, o professor doutor Márcio Rogério da Silveira. Olá. Bom, vou aproveitar e ficar, acho, em pé, acho que não tem problema, que fica melhor para a gente trabalhar, né? Fica mais dinâmico. Bem, então, hoje vocês vão acompanhar algumas falas, né, dos integrantes do grupo de pesquisa e, obviamente, a nossa pesquisa acabou originando um livro, né, que trata sobre vários temas que envolvem circulação, transporte e logística, né? A gente conseguiu, de certa forma, resumir a pesquisa em formato de um livro, né? E estamos adensando um pouco ela, né, para a apresentação de hoje, né? Obviamente que essas pessoas que estão aqui, que vão conversar com vocês hoje, né, são graduados, mestres, alguns fazendo doutorado e outros já fazendo já são doutores e outros fazendo pós-doutorado. Portanto, né, é um grupo que tem experiência nessa pesquisa, né? Alguns deles estudam, inclusive, esses temas no âmbito nacional, né? Não só focando em Santa Catarina, mas no Brasil, inclusive com experiências internacionais, né? Acabam fazendo um pouco essa comparação, né, entre as experiências internacionais. Então, de certa forma, acredito que vai ser um dia proveitoso, porque é um grupo, né, que está bem preparado, né, para a discussão. Bem, então, o tema que eu vou tratar hoje é transporte e logística em Santa Catarina, tipologias e topologia dos principais espaços de circulação e desenvolvimento. Como eu sou o primeiro, né, basicamente eu estou resumindo a minha apresentação a um apanhado geral e depois, obviamente, que vocês vão observar, né, cada um dos colegas especificando um pouco mais o assunto, né? Então, nós vamos ter conversa sobre transporte aéreo, conversa sobre estradas de ferro, conversa sobre as infraestruturas e o papel delas nas exportações, nas importações, no comércio internacional. Nós vamos ter um trabalho também sendo apresentado sobre como que as empresas, principalmente o setor ceramista do Sul, né, utilizam a logística para aumentar a sua competitividade, sobre mobilidade urbana, acessibilidade, inclusive fazemos essa discussão, né, dos transportes públicos. Então, espero que vocês gostem. Então, o tema é transportes e logística em Santa Catarina, tipologias e topologia dos principais espaços de circulação e desenvolvimento. Bom, o objetivo, então, da minha conversa com vocês é a seguinte, né? Mostrar a organização espacial das atividades dos setores econômicos nas proximidades das infraestruturas de transportes que fomentam importantes fluxos econômicos, né? O que eu estou utilizando como fluxos econômicos? Insumos, produtos e também financeiros, né? E de pessoas e de informações. Identificar espaços do território catarinense com a formação de aglomerações econômicas em eixos, né, em áreas e em pontos. Bem, basicamente, né, porque, né, as atividades econômicas, comércio, serviços, transportes, indústria,
né, elas acabam escolhendo espaços para se concentrarem, né? Então, há uma tendência, principalmente nas regiões mais desenvolvidas, delas se concentrarem em eixos, né, rompendo um pouco dos antigos paradigmas de áreas ou de pontos, ou seja, aquelas que estão espalhadas por várias partes de um território. Comprovar a presença de uma forte especialização ligada aos serviços de transportes, armazenamento e logística em espaços estratégicos do Estado, né? Algumas regiões acabaram se especializando, né, nessas atividades. Bem, então vamos falar um pouco de Santa Catarina. A economia cresceu a partir de 2003, né? Isso nós observamos, né, com vários dados sobre a indústria, sobre o comércio, sobre os serviços, e substancialmente os serviços de transporte, armazenamento e logística. Para a gente ter uma ideia, né, só a região de Itajaí, a metade do que equivale ao setor de serviços, né, em termos de valor adicionado, está ligado a esse setor. Portanto, é uma região que se especializou, né, nessa atividade e, portanto, teve seu PIB alavancado, né, coisa que não acontecia durante muito tempo. Bem, implicando, né, de certa forma, na ampliação da arrecadação, né, porque quando a economia se desenvolve, obviamente, a arrecadação acaba ampliando, o PIB, né, há uma interferência no PIB, nos níveis de investimento público. Houve, né, em Santa Catarina, como no território nacional, estadual e privado, que acaba acompanhando um pouco os investimentos públicos, sejam através, né, de uma motivação, né, iniciada pelo Estado, ou seja, em parceria com o próprio Estado, né, nas chamadas parcerias público-privadas, né? Além, obviamente, do aumento na geração de emprego e de renda, né, que acaba motivando ainda mais o desenvolvimento econômico. Bom, tudo isso, então, acaba gerando o que nós chamamos, né, de um efeito multiplicador na economia catarinense. Como já havia falado aqui na mesa, né, Santa Catarina passou por muita dificuldade, houve uma reestruturação produtiva significativa no Estado, né, muitas empresas faliram, outras foram fundidas, outras foram desnacionalizadas, né, e algumas regiões, principalmente as mais industriais, sofreram, né, e tentaram se readequar a uma nova lógica, principalmente investindo em atividades de serviços, né. A partir de 2003, a gente começa a observar, né, um desenvolvimento maior do setor industrial e, sobretudo, do setor de serviços, inclusive em algumas regiões, como a região de Joinville, o comércio, né? O comércio de Joinville era muito pouco especializado, né? A partir de 2003, ele começou a se especializar mais, né? Muitas pessoas que moram em Joinville, estudiosos de lá, falam que para comprar algo mais especializado era preciso ir a São Paulo ou a Curitiba, né? Porque o nível de renda era tão baixo que o que vingava lá era o mercado popular, né? Era o comércio mais popular. Hoje a gente já observa uma certa modificação nisso. Então, tudo isso, né, não ocorreu do nada, né, como eu já alertei. Qual é o motor dessa expansão, expansão econômica? Primeiro, um cenário nacional positivo, uma política econômica mais focada no desenvolvimento. Segundo, um cenário internacional, né? O Brasil participou significativamente do comércio e das relações internacionais, né? É importante frisar isso, não só do comércio, mas das relações internacionais. Ou seja, então, com um cenário nacional e internacional mais favoráveis, né, podemos dizer que as políticas do próprio Estado, né, a política econômica do próprio Estado, tem mais efeito, né? Ora, o Estado pode fazer, né, o que for necessário para desenvolver o Estado federativo, né, pode fazer o que for necessário para desenvolver a sua economia, né, mas se cenários em outras escalas não andam bem, né, fica muito difícil, né, ele avançar economicamente. E, de certa forma, nós tivemos algumas vantagens aí a partir, né, do início do século XX.
Então, política dos próprios Estados, como atração de grandes empresas, a ampliação da guerra fiscal, né, ou seja, passou a participar mais dessa guerra fiscal, né, que se espalhou não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, né, com a questão do ICMS, isenções fiscais, investimentos em infraestruturas, algumas delas estratégicas, né, do ponto de vista do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, algo seguido, né, por muitos municípios também, né, que acabaram diminuindo, né, o imposto sobre serviços, criação de áreas industriais e de negócios, né, a gente não pode dizer mais que são áreas industriais, mas áreas de negócios, porque nesses espaços você tem outras atividades, como comércio, como serviços, ou seja, é muito mais diversificado do que as antigas áreas industriais. Facilitação de licenças, isenções tributárias e assim por diante. Então, né, nós observamos uma recuperação da economia catarinense, devastada após a excessiva abertura econômica da década de 90, né, que desencadeou reorganizações socioespaciais significativas. Essa abertura econômica da década de 90, o Brasil já saiu tarde nela, né, ou seja, muitos outros países se lançaram nesse processo de abertura econômica na década de 80. Né, o Brasil resistiu até a década de 90, mas ele fez essa abertura na década de 90 despreparado. Né? A sua economia não estava preparada, o Estado não estava preparado e muitas corporações não estavam preparadas. Muitas empresas nacionais não estavam preparadas para a competição internacional. E isso acabou dificultando, né, o desenvolvimento dessas empresas e, por conseguinte, também o desenvolvimento econômico. Bem, nós tivemos, então, a recuperação da economia catarinense, então devastada aqui, como eu falei, que desencadeou reorganizações espaciais significativas. A primeira delas foi uma urbanização no litoral, né? Uma crescente urbanização no litoral. Mas quero alertar aqui, né, que a gente não está falando da litoralização da economia catarinense, até porque o interior também cresceu. Né? A gente poderia falar dessa litoralização da população e da economia na década de 80, né? Ou seja, na década de 80 e na década de 90. Com a crise, houve uma migração muito grande para o litoral. Né? Só que, a partir de 2003, o interior também cresce, apesar que os índices de crescimento econômico e populacional, né, da fachada litorânea e também da fachada atlântica foram mais significativos. Né? O setor de comércio e de serviços passaram a ter a participação mais significativa no PIB. Houve a retomada do crescimento econômico, portanto, no interior, como eu falei, e outras características que a gente poderia elencar. Né? E, especificamente, né, sobre o transporte. O que nós observamos? Né? Uma especialização em porções do território dos serviços de transportes, armazenamento e logística, né? Formando, em alguns espaços, o que nós chamamos de complexo portuário e logístico. Né, como observamos, sobretudo, na região de Itajaí, né, a qual nós chamamos de Complexo Portuário e Logístico Itajaí Navegantes. Né, já que houve um encadeamento, né, desse desenvolvimento também para o município de Navegantes. Fluxos econômicos de pessoas e informações por importantes infraestruturas de transportes. Né, estamos falando aqui mais especificamente das rodovias, né? Ou seja, a gente tem uma circulação significativa, né, por essas rodovias. E, obviamente, né, que esse fluxo econômico também atrai capitais, né, para se localizarem à margem dessas importantes infraestruturas de transportes. E espraiamento, né, dos polos de desenvolvimento das áreas industriais em eixos. E novas atividades econômicas que surgem, acabam escolhendo esses espaços. Portanto, é muito comum a gente ver ao longo, né, principalmente da BR-101, né, um encadeamento, né, significativo de empresas. Né? A gente saindo daqui, indo para Joinville, nós vamos ver uma construção de uma série de galpões. Né? E isso, obviamente, essas grandes superfícies artificiais, né, acabam movimentando a economia desses espaços. E isso também acaba dando, né, originando o que nós chamamos de eixos de desenvolvimento. Bem,
O que são, então, especificamente esses eixos de desenvolvimento? A existência de eixos de circulação, né, que são, na verdade, infraestruturas de transportes por onde há intenso fluxo econômico, insumos, produtos financeiros, de pessoas e informações. Para haver esse fluxo, deve haver polos de atração e dispersão importantes, né, como portos, indústrias e outras atividades econômicas. Uma área industrial, né, ela atrai tanto insumos, né, quanto os produtos finais, né, que são distribuídos pelo território. Né? O mercado consumidor importante também é um polo importante de atração. Ou seja, então a relação entre esses polos acaba gerando um fluxo significativo. E aí nós vamos ver áreas que possuem um fluxo maior e áreas que possuem um fluxo econômico menor. E isso acaba se relacionando, obviamente, com o próprio desenvolvimento econômico. Né? Ora, aqui nós temos um mapa que mostra a quantidade de veículos pesados que circulam pelas rodovias de Santa Catarina. Né? Nós vamos ver que essas áreas vermelhas, né, são onde esses fluxos econômicos são mais significativos. Né? Ora, mas só isso não basta para a gente dizer que esses espaços são espaços considerados eixos de desenvolvimento. Não, são eixos de circulação. A circulação é intensa, mas não quer dizer que a demanda, né, o que gera, né, e o que absorve esse fluxo estejam localizados aqui. Né? Até porque nós temos algumas parte, né, do fluxo da BR-116, né, corta Santa Catarina. Né? Porque, né, ou seja, as áreas de expulsão, né, os polos de expulsão ou de atração estão em outras partes do território brasileiro que não é o território catarinense. Portanto, né, em termos, a gente considera um pouco desses fluxos, ou no caso da 116, né, um fluxo significativo, é um fluxo de passagem. E aí, obviamente, que nós observamos, né, que se os polos que demandam não estão aqui, né, não há áreas industriais significativas, com comércio significativo, com serviços significativos, portanto, é uma das regiões com maior baixo de desenvolvimento de Santa Catarina. Né? Quer dizer o seguinte, se a gente olha esse mapa, ele só diz alguma coisa se a gente tiver a noção, né, de qual é o desenvolvimento desse espaço, né, de como ele se processa. Já aqui na BR-101 já é um pouco diferente. Né? Há um fluxo de passagem, mas há, né, polos importantes aqui, né, que atraem esses fluxos. Bem, um outro ponto. Né? Então, nós vimos aqui, só voltando, o primeiro item que é fundamental para ver esse eixo de desenvolvimento. Agora nós vamos ver o segundo, que é uma economia regional pujante. Né? Eu já alertei sobre isso. Atividades econômicas expressivas capazes de demandar e distribuir insumos, produtos, capitais, informações e pessoas. Né? Ou seja, em certas áreas do território, isso é mais pujante, é mais significativo. Né? Em outras áreas, nem tanto. Então, essas áreas elas são mais propensas, né, a formar um eixo de desenvolvimento. Bem, e quais áreas, de certa forma, em Santa Catarina são as que possuem, né, um PIB mais significativo, né, ou as suas atividades industriais, de comércio e de serviços são mais significativas. Né? Ora, grande parte são as micro-regiões do litoral. Né? Exceto, obviamente, um pouco mais aqui ao sul do estado de Santa Catarina. Né? A micro-região de Joinville, Itajaí, né, e, sobretudo, Florianópolis. Né? E depois aqui, obviamente, em Criciúma. Então, nós observamos, né, que aquele fluxo, né, que nós vimos no mapa anterior, somado, né, a um valor adicionado mais significativo nos setores econômicos, a um PIB mais significativo, uma população mais significativa, é propício de gerar aqui, nesse espaço, um eixo de desenvolvimento. Bem, e aí, para falar um pouco sobre desigualdade regional, né, ora, nós temos aqui
né, na região de Lages, né, algumas atividades econômicas, né? E nós temos áreas do estado de Santa Catarina que são bastante desenvolvidas economicamente, né? Por outro lado, nós temos Cerro Negro, né, que é o pior IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Catarina. Ele está na posição 3.680, entre 5.665 municípios. Né? E, obviamente, né, que o segundo colocado em termos de IDH negativo em Santa Catarina também está nessa região. Portanto, né, o planejamento, investimentos, são fundamentais, né, para diminuir, né, essas desigualdades regionais. Por isso que o planejamento territorial é fundamental. Bem, aqui é outro mapa que mostra um pouco onde o valor adicionado da indústria está concentrado, né? Então, muito aqui próximo a BR-101, né? pelo litoral aqui de Santa Catarina, reforçando um pouco aquela lógica que eu mostrei anteriormente. Aqui eu coloquei algumas das principais rodovias do estado de Santa Catarina. E são à margem dessas rodovias que se concentram também, né, essas atividades econômicas. Portanto, as infraestruturas de transportes são, né, um atrativo para o investimento produtivo de comércio e serviços. Bem, o mesmo mapa vai aparecer, né, muito igual, né, digamos assim, do que o anterior, para quando a gente está falando do comércio, para quando a gente está falando dos serviços, né, e para quando a gente está observando o PIB per capita. Né. A agricultura já tem uma lógica um pouco diferente, né? Nós já temos áreas onde elas são mais pujantes do que na fachada atlântica. Bem, e a população, né? Aqui é onde está concentrado a maior parte da população do estado de Santa Catarina. Bem, e 3, né? Infraestruturas, fixos ou sistemas de engenharia, de transportes, em boas condições e capazes de suportar os fluxos demandados. Com sistemas de telecomunicações eficientes, como fibra ótica, telefonia, celular e assim por diante. Ora, em São Paulo, por exemplo, né, o governo do estado fez durante muito tempo investimentos em alguns desses principais rodovias, né, que acabaram, de certa forma, atraindo muitas empresas, inclusive grandes corporações internacionais. Mas, por outro lado, né, também tem uma desigualdade regional significativa, né, principalmente no sul do estado e no oeste do estado. Portanto, fez um planejamento, né, mas não fez um planejamento muito adequado, né, para diminuir essas desigualdades no estado de São Paulo, que são, inclusive, mais significativas do que é em Santa Catarina, né, já que Santa Catarina tem índices sociais bem mais representativos do que o estado de São Paulo, que é a principal, de longe, né, economia do país. Bom, o ideal, né, de certa forma, é uma matriz de transporte mais equilibrada, né, porque nós observamos, né, que o domínio, né, e por onde mais circulam esses fluxos são, né, pelas rodovias. Só que a rodovia, né, é um modal caro, né, ele é barato para se construir inicialmente, é mais rápido, mas a longo prazo interfere na competitividade do território. Né? E as principais economias do mundo sabem disso. Né? E já sabem disso há muito tempo. Né? Não é à toa, né, que os Estados Unidos integrou todo o seu território por ferrovias. Né? E transporta de tudo por ferrovias. Né? Logicamente, o setor ferroviário também o rodoviário é muito forte, mas as ferrovias são a essência do desenvolvimento americano. Né? E se não fosse uma receita saudável, né, países como Índia, como China, não estariam investindo tanto em ferrovias, né, integrando, obviamente, o seu território. Principalmente o território, né, que tem dimensões continentais.
né? E o Brasil faz parte desse grupo. Bem, aqui então algumas infraestruturas de transporte que temos em Santa Catarina, né, como ferrovias, aeroportos e assim por diante. Mas para ilustrar, né? Mas de qualquer forma, né, elas têm pouca participação, né, nesses fluxos econômicos, se compararmos com as rodovias, né, principalmente, né, as ferrovias, que no caso de Santa Catarina ela é bem complicada, né. Bem, e 4, um aglomerado de empresas de transportes, armazenamento e logística capazes de atender a toda essa demanda, né? Porque não adianta, né, você fazer políticas públicas, criar, né, situações para que os outros funcionem, se você também não cria a situação, né, para prestar um serviço adequado a todo esse fluxo existente, né? Até porque empresas se localizam, né, nesses espaços e começam também a contribuir com o desenvolvimento econômico. Então, um aglomerado de empresas de transportes, armazenamento e logística capazes de atender a demanda existente, né? A unitização e desunitização de contêineres, pesagem de contêineres e carga solta, coleta de amostras, marcação, remarcação de volumes, etiquetagem, marcação e colocação de selos fiscais, consolidação documental, paletização, desmanche, separação e remontagem de pallets, transporte rodoviário, transporte de contêineres, breakbook, distribuição de trânsito aduaneiro, frigorificação, entre outros. Ou seja, são vários serviços que as empresas podem prestar, né? E isso ocorre, né, principalmente em Itajaí Navegante, e é bastante significativo, né? Tanto que esse complexo portuário, né, é responsável por 73, aproximadamente, do comércio exterior catarinense, né, por transportar, né, as cargas de Santa Catarina, né? E no caso de contêineres, é o segundo do país, só perde para o Porto de Santos. Então, é uma experiência que pode se reproduzir, né, em outras partes do território catarinense. Até porque, né, inclusive para o interior, né, através de portos secos, através desses serviços já sendo feito na origem, né, perto da produção, né, como também no próprio litoral, né, aproveitando um pouco melhor o porto de Imbituba, né, que ficou durante muitas décadas, né, sob o controle de uma única família. E agora existe a possibilidade, né, dele servir, né, como foi no passado, né, de incentivo para o desenvolvimento regional, né, o carro-chefe do desenvolvimento regional do sul de Santa Catarina. Aqui, então, nós temos um mapa das principais concentrações dessas empresas, onde mais se gera valor adicionado no setor de transportes, armazenamento e logística, né? Então, vejam, né, uma concentração aqui significativa também, aonde há uma economia mais desenvolvida, né, aonde há os portos em Santa Catarina. Mas, obviamente, né, que por conta, né, principalmente do setor agroindustrial aqui no Oeste, nós temos também, né, uma parcela significativa dessas empresas lá, né, prestando serviços para, né, exportação, né, importação de insumos, né, para, inclusive, envio de mercadorias para outras partes do território brasileiro, né, para outros importantes mercados consumidores. Bem, aqui é uma tabela que mostra, né, em azul, né, as micro-regiões que mais avançaram em termos, né, de valor adicionado de serviço de transporte e armazenamento de cargas e logística, né, e em vermelho as que perderam um pouco participação. Independente de estar em vermelho ou azul, todas elas cresceram, né,
entre 2003 e 2013. Todas elas tiveram um aumento significativo. Né? Algumas perderam um pouco mais de participação. Né? E essa perda de participação, em grande medida, é porque outras regiões se especializaram mais nessas atividades. Né? Para a gente ter uma ideia aqui, né, Itajaí, né, aumentou 3 vezes praticamente. E isso é bastante significativo em termos de valores. Né? Aumentou em participação, mas o que é mais significativo a gente observar é em termos de valores. Né? A contribuição que isso, né, dá para o desenvolvimento. Né? Como também Joinville, né, teve também um aumento bastante importante. Bem, agora, para ilustrar um pouco, né, vamos falar um pouco do resultado, né, a partir dessa metodologia que foi apresentada. Aqui nós temos, então, né, a região, né, de Joinville. Né? Olha, né, essa área, então, é a área onde nós temos o maior fluxo econômico, né, maior concentração de atividades econômicas, né, e uma infraestrutura significativa. Portanto, né, essas empresas que se desconcentraram ou que surgiram, escolheram esse espaço para ficar. Né? Até porque é importante para elas, né, ter acesso fácil aos mercados consumidores, né, aos portos e também, não só para exportação, mas também para importação de insumos. Então, o acesso fácil também é um fator logístico importante para as empresas, né, para diminuir custos e se colocar melhor na competitividade. Então, nós temos aqui, né, esses espaços, obviamente que no caso aqui de Joinville, nós temos várias avenidas dentro da área urbana com uma série de empresas, nós temos distritos industriais, nós temos condomínios de negócios e assim por diante, que vai se estendendo, né, por Araquari até São Francisco do Sul também. Então, aqui um pouco mais para ilustrar. Aqui uma imagem, né, aqui mais ou menos a 15,2 quilômetros de altitude, né, nós conseguimos ver como é forte essa concentração próximo da BR-101. Obviamente que por fatores históricos, né, aqui na estrada Dona Francisca, é onde foi escolhido para criar os distritos industriais, onde havia estoque de terra suficiente para, né, a permanência, né, de empresas. Mas muitas que surgem hoje já procuram esse outro eixo, que é o eixo da BR-101. Né? Então, quando nós passamos pela BR-101, nós conseguimos observar uma intensidade de construção de grandes superfícies bem mais significativa do que qualquer outros espaços, do que as formas espaciais antigas de localização de atividade econômica. E aqui, obviamente, que não é só indústria, né? Ou seja, empresas do setor comercial, do setor de serviços, e dos serviços hoje, né, há uma variedade gigantesca de atividades de serviços. Bem, aproximando um pouco mais, né? Bom, no caso aqui, então, uma imagem da região de Itajaí. Essas manchas maiores, né, são essas empresas, são essas grandes superfícies que eu estou falando para vocês. Né? E se nós pegarmos um mapa, uma imagem de satélite, uma foto aérea, né, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, nós não vamos ver, né, tantas superfícies grandes, né, áreas artificiais construídas nesses espaços. Né? E isso, obviamente, é fruto, né, de um desenvolvimento mais significativo a partir, né, do século XXI. Aqui coloquei uma mancha, né, em cima da onde está concentrado as principais atividades econômicas, portanto, formando um eixo aqui importante, né, com várias ramificações, né, tanto para leste quanto para oeste, aproveitando outras rodovias, né, além da BR-101.
como a BR-470 e as SCs que estão aqui próximas, né? Além também, né, do porto ser importante polo de atração dessas empresas. A imagem da região de Blumenau, né? Então vemos também, né, de Gaspar, Timbó, passando por Blumenau, né, uma expressão também significativa de empresas, né, se localizando ali. E aqui, na grande Florianópolis, né? E algumas delas se ramificam um pouco, né? Principalmente a partir da expansão do distrito industrial de São José e de Palhoça. Né? Apesar que, aquilo que eu falei, né? A gente tem concentrações mais em eixos, né? Mais lineares, outras, né, que são em áreas, ou seja, são mais densas, e algumas são em pontos, ou seja, que são espalhadas pelo território. Essas em pontos aparecem em todas as regiões de Santa Catarina. Está muito ligada ao processo histórico, né, de constituição dessas empresas. Né? Ou seja, elas surgiram num momento, algumas delas, que não havia muito planejamento, né, onde o Estado não direcionava elas para certas áreas. Não existia, na verdade, um zoneamento adequado. Né? E hoje, obviamente, né, faltando um pouco de política pública, que muitas vezes elas se instalam aonde interessa mais para elas, onde há estoque de terras mais barato. Quer dizer o seguinte, que o Estado tem um papel importante, né, no direcionamento dessas atividades econômicas, né, à medida que seja atrativo, né, para a iniciativa privada, mas também que seja importante para o Estado cumprir o seu planejamento de desenvolvimento. Aqui Tubarão, né, Tubarão já ela está mais em pontos, né, espalhadas principalmente pelas SCs, né, que existem aqui pela região. Criciúma, né? Aqui em Criciúma há a formação de um eixo, ele não está formado ainda, mas ele está em processo, né? E obviamente, né, há dois fatores aqui importantes, né? A polarização de algumas atividades em Criciúma e Içara, né, que também é um fator chave, né? Dois polos, né, com atração entre si, acaba permitindo, né, uma conurbação, ou seja, uma urbanização entre eles, formando entre eles até se unirem, mas também atividades econômicas que passam a se localizar nesse espaço. E aqui Lages, né? Lages é muito mais comum em áreas. Ou seja, o padrão de distrito industrial, de áreas industriais, é mais comum em Lages. Né? Apesar que há algumas delas descentralizadas dessas áreas. Chapecó, né? Nós temos aqui uma quantidade mais agrupada ao longo da BR-480, né? Na porção norte. As demais difundem-se em eixos e áreas menos intensos e principalmente pontos pelas principais rodovias, mais afastados da mancha urbana, né? Ou seja, mais nessa franja urbana e áreas rurais, consideradas áreas rurais. Aqui aproximando um pouco, né, aquela área onde podemos dizer também que há, de certa forma, uma formação de um eixo, mas ele é muito pequeno ainda, né, se comparado aos outros que eu acabei citando. Aqui já na BR-480, na porção sul, né, vemos uma área, mas também algumas espalhadas aqui em pontos pela área mais periurbana, na franja urbana, ou até mesmo a área rural, que é também um pouco da característica econômica da região, né, baseada na agroindústria. Bem, então vou agora para as considerações, o tempo já está esgotando, né?
Considerações que não são só da minha apresentação, mas eu acredito que de todos nós que vamos trabalhar aqui hoje, né? Primeiro, planejar a fluidez territorial, né, através de uma logística de Estado, de um planejamento de Estado que facilite, né, essa fluidez, é um fator competitivo importante, né? E se é um fator competitivo importante, né, pode contribuir com o desenvolvimento econômico, né, de um determinado território. Diversificar a matriz de transportes reorganiza algumas atividades econômicas no espaço, né, já que essas infraestruturas de transportes atraem também empresas, né. Eu falei anteriormente o caso de São Paulo, né, mas nós temos, por exemplo, pela Castelo Branco, em São Paulo, né, uma rodovia, né, muito parecida com as autobahns, né, inspirada nas autobahns, nas rodovias alemãs, com várias pistas planas, né, sem muita ondulação, né, e com acesso fácil, né, à cidade de São Paulo. Às vezes, é mais fácil você montar uma empresa a 200 quilômetros de distância da cidade de São Paulo que na região metropolitana. O acesso é mais rápido, né? O que importa não é tanto a distância física, né? O que importa é o tempo que se leva para percorrer, né? Às vezes compensa estar mais longe, mesmo gastando mais combustível, gastando mais o caminhão, mas, né, são coisas, de certa forma, que o Estado também tem que olhar, né? Porque se ele fizer um planejamento adequado, ele vai conseguir atrair investimentos, né? E também uma rodovia, né, que na sua margem passa uma rede de fibra óptica, passa um sistema de telefonia celular, ou seja, né, não é só uma via de transporte rodoviária, né, é uma via informacional, né? Ela é muito mais sofisticada, né? E, obviamente, que muitas empresas acabam escolhendo esse espaço, principalmente as de alta tecnologia, né? Centros de distribuição, né, porque tem acesso mais fácil, né, ao principal mercado consumidor do país. Investimento em infraestruturas de transporte, um sistema de norma e tributação adequado para o setor de transporte e atrair investimentos privados em transporte, armazenamento e logística. O Estado deve ser capaz de dar o pontapé inicial para o desenvolvimento, planejando adequadamente, fazendo investimentos e adotando políticas públicas. É a regra para atrair investimentos privados diretos ou através de parcerias público-privadas. Até hoje não descobri outra fórmula para gerar desenvolvimento, né? Não teve um país ou uma região que se lançou numa revolução industrial sem antes fazer uma revolução dos transportes. Ela é a base para se gerar desenvolvimento. Municípios e regiões economicamente mais concentradoras, com intensos fluxos econômicos, são mais suscetíveis a formar esses eixos de desenvolvimento. Investimentos realizados com planejamento adequado podem dirimir algumas desigualdades socioespaciais, algumas desigualdades regionais. Portanto, também é um fator de equidade regional, né, de equilíbrio do desenvolvimento regional. Isso, inclusive, interfere na própria mobilidade das pessoas. Se você gera, né, uma capacidade produtiva e de escoamento significativo, por exemplo, no Planalto de Santa Catarina, ou no oeste de Santa Catarina, obviamente que essas regiões vão expulsar menos pessoas. Elas vão se mobilizar menos no espaço. Elas não vão vir para o litoral, elas não vão para São Paulo, elas não vão para o exterior arrumar emprego. Elas ficam lá, porque as oportunidades são geradas lá, né? E a gente sabe que essa região, né, do Planalto, né, esse Planalto latifundiário, foi uma das regiões que historicamente mais expulsou pessoas em Santa Catarina, né? Ela está, inclusive, dentro do corredor da pobreza do país, o corredor da fome, né, que vai até lá ao Vale do Jequitinhonha,
e aonde estão, né, para comprovar o que eu estou falando, municípios com IDHM extremamente baixos. As cadeias globais de valor carecem de cadeias logísticas também globais, né? Se a gente quer se inserir melhor no comércio internacional, a gente precisa equipar o território com infraestruturas adequadas para isso, né? Logicamente que o Brasil se integra a essas cadeias globais de valor, né, secundariamente, né, como no segundo plano, digamos assim, né, mas avançou significativamente nos últimos anos, mas precisa avançar mais, né, e o grande gargalo disso são as infraestruturas. Aumento da frota de caminhões, por exemplo, em Santa Catarina foi significativo, né? É o 5º estado, né, no cenário nacional com a maior frota de caminhões, né, na frente do Rio Grande do Sul, que tem um PIB maior do que Santa Catarina, que tem uma população maior do que Santa Catarina. Quer dizer o seguinte, né, que apesar de todos os indicadores mostrarem que talvez o Rio Grande do Sul seria, né, um estado também mais especializado em transportes e logística, é Santa Catarina. Ou seja, provavelmente, muitas das empresas, inclusive de Santa Catarina, acabam, né, fazendo cargas ou serviços para essas empresas que estão fora do estado de Santa Catarina. Um complexo portuário e logístico de Itajaí Navegantes, como eu já falei, é responsável por 73% do comércio exterior de Santa Catarina. E o 2º do país em movimentação de contêineres. Está aqui uma experiência interessante. A experiência do complexo portuário e logístico de Itajaí Navegantes, né, no caso já falei aqui que em 2014 ultrapassou o PIB de Joinville, pode ser aplicado em outras regiões relativamente deprimidas, como na região de Tubarão, através do porto de Imbituba. O sul de Santa Catarina, apesar de ter algumas indústrias importantes, né, também tem uma desigualdade entre os municípios, ou seja, uma desigualdade interna à região, mas também é um município que precisa, são regiões que precisam, né, ali de Araranguá, de Tubarão, de Criciúma, né, de mais investimentos. O Estado deve ser capaz de dar o pontapé inicial para o desenvolvimento, planejando adequadamente, fazendo investimentos e adotando políticas públicas, como eu já falei anteriormente, né, está repetido aqui, e a regra para ter investimentos privados diretos, né, através das parcerias público-privadas. Dispersão pelo território entre nós estratégicos de uma rede intermodal, né, de centros logísticos, industriais e aduaneiros, melhorariam a fluidez no território de Santa Catarina, né, e isso, né, também ajudaria no desenvolvimento também do interior do Estado. A falta, portanto, de infraestruturas adequadas, duplicação de rodovias, né, as principais, né, um sistema ferroviário, né, conectado ao território nacional, baixos investimentos no porto de Imbituba durante décadas, inclusive, né, a possibilidade de pedagiamento de algumas rodovias, pode agravar ainda mais o baixo papel centralizador, polarizador de Florianópolis, e aumentar a centralidade de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre sobre as regiões catarinenses. Portanto, né, ao se fazer as intervenções, tem que se fazer intervenções adequadas, né, intervenções cirúrgicas, né? Por isso que o planejamento tem que ser bem feito. Porque senão, em vez de resolver, a gente acaba, né, criando situações favoráveis a um aumento da polarização, né, das regiões catarinenses por essas principais metrópoles. Como historicamente nós observamos, né? O sul de Santa Catarina é polarizado por Porto Alegre, o nordeste por Curitiba, né, e o interior por São Paulo. Às vezes é mais fácil ir a São Paulo do que vir a Florianópolis, né? Ou seja, nós temos um problema também de integração territorial que precisa ser resolvido. E ela, né, pode ser feita, né, via um bom planejamento,
de infraestruturas de transportes. Né? Uma logística de Estado eficiente. Agora, para concluir, né, resumindo um pouco tudo, investimentos públicos em infraestruturas de transportes geram investimentos privados. A Janete depois vai falar disso, né? Ela vai colocar dados para vocês mostrando que os investimentos públicos ao longo dos anos atraindo investimentos privados. Quanto mais aumentam os investimentos públicos, mais aumentam os investimentos privados. Eles acompanham os investimentos públicos. É um sinal de confiança para a iniciativa privada ver o Estado investir. Amplia, né, portanto, investimentos públicos em infraestrutura, atrai investimentos privados e amplia a renda. Né? Não há nada mais gerador de emprego do que obras de infraestrutura. Porque tem muita construção civil, tem muito trabalho intensivo. Né? Muitos países utilizam as infraestruturas como fator fundamental de desenvolvimento, depois que eles dão o outro passo. Né? Em primeiras infraestruturas, você gera renda, você gera consumo, você gera produção, você incentiva, aumenta o comércio. Quem ganha salário compra mais. Quem ganha salário bom compra mais ainda. Né? Então, essa tem que ser a saída, né? Porque é a receita que dá certo no mundo capitalista. Amplia o consumo e comércio. Amplia a demanda industrial. Né? Consumindo mais, a indústria produz mais. Né? A indústria produzindo mais, também se gera mais poupança. Né? Quem tem salário, guarda um pouquinho. Gera poupança. Poupança é o que o Estado utiliza para fazer investimentos. Né? Vocês já se deram conta de quanto é importante o FGTS? Não é só para construir prédios de apartamentos, mas obras de infraestrutura. É uma poupança forçada, né, e que é utilizada pelo Estado para gerar desenvolvimento. Logística de Estado, né, também é um fator importante que tem que vir agregada a essa lógica de desenvolvimento. Logística corporativa, né? Porque a partir do momento que existe uma fluidez territorial, as empresas se adequam, né? Criam estratégias competitivas, né? Para utilizar essas infraestruturas, essa fluidez, e, portanto, conseguem diminuir custos, conseguem se tornar mais competitiva no território nacional e fora dele. Isso gera uma fluidez, portanto, maior no território, portanto, gera maior competitividade do território, né, que acaba também atraindo mais investimentos, que gera, portanto, novamente, mais emprego, renda, consumo, produção, fluxo, poupança e, portanto, desenvolvimento. Né? Então, só para alertar, né? É a fórmula que deu certo, historicamente, no mundo. Né? Fora disso, é uma aventura perigosa. Né? Por isso que a gente tem que pensar bem os rumos, né, do país e do Estado. Bom, era só isso. Obrigado. Agradecemos ao doutor Márcio da Silveira pela palestra e vamos abrir espaço para 2 perguntas. Quem queira se manifestar, o microfone vai estar aqui, só levantar a mão, a gente leva o microfone. Boa tarde, professor. Eu sou estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, também do curso de Geografia, e com essa maravilhosa
apresentação sua. Em decorrência do conteúdo que a gente aprende, a gente vê que Florianópolis tem uma grande influência no que diz respeito à concentração de empresas no litoral. E também a gente vê que grande parte disso aconteceu com uma formação socioespacial de imigrantes vindo da Europa, imigrantes do Rio Grande do Sul e também de outros países. E devido a isso, cada região do estado se tem uma diferente proposta de industrialização, né? Como o norte do estado a eletrometalmecânica, como o sul a cerâmica e o meio oeste a agricultura. E como você falou que a falta de investimento, não falta de investimento, mas deveria haver mais falta de investimento do estado, o que você falaria que para resolver um problema que seria a falta desse investimento no oeste do estado e no meio oeste, que na verdade é mais baseado na plantação, por exemplo, em São Joaquim, maçã, e no oeste em agroindústrias, que tem um menor valor agregado em relação ao norte do estado. Respondo já? Bem, desculpa, qual é o teu nome mesmo? Matheus. Minha graduação foi na UDESC também, né? Também não lembrando disso. Mas, obviamente, Santa Catarina, né, e as suas regiões está muito influenciada pela sua formação socioeconômica, né? Nas porções, por exemplo, do território onde se localizaram alguns imigrantes estrangeiros, houve um desenvolvimento maior, né? Não quer dizer que esses imigrantes eram gênios, né? É que o estágio de desenvolvimento de onde alguns deles vieram na Europa era diferente. Os padrões tecnológicos eram diferentes, né? E eles puderam, em certas condições, aplicá-los aqui. Alguns não conseguiram, por exemplo, como em Joinville, né? Por mais conhecimento técnico que se tenha, aplicar esse conhecimento numa região onde o solo não permite, onde a vegetação é hostil, ou seja, onde a natureza é hostil, é muito difícil, né? Ou seja, no primeiro momento, as colônias de Joinville sofreram muito, né? Depois, a especialização metal-mecânica se desenvolveu significativamente por conta, obviamente, do porto, por conta, obviamente, era um trajeto, né, da erva mate, os consertos dos carroções, depois com a vinda da ferrovia e assim por diante, né? Então, muitas pessoas acabaram podendo aplicar as técnicas que tinham nessa área, né? Então, Joinville começa a se desenvolver mais significativamente a partir daí, né? Então, Santa Catarina, como um todo, tem essa diversidade, né, que é uma característica de algumas regiões do Brasil, né, principalmente no sul do Brasil. Já o Planalto, né, nós não temos, né, essa lógica, né? Então é mais comum uma economia menos desenvolvida, né? Até porque também as condições naturais também são um pouco mais hostis, né? Não permitindo, portanto, uma acumulação de capital, né, para saltos capitalistas mais significativos. Bem, dito isso, o Estado, os planejadores do Estado têm que conhecer essa realidade, né, têm que criar políticas públicas para reverter essa situação, né? Ou seja, onde historicamente, né, se desenvolveu mais, né, e aonde historicamente se desenvolveu menos, né, o Estado tem que aplicar políticas adequadas e fazer investimentos adequados para tentar diminuir essa desigualdade. E aí vários fatores são importantes, né? O aeroporto, será que é importante? Ora, tem que se estudar isso, né? Depois os colegas vão falar mais, porque senão eu vou responder por eles, né? A ferrovia, né? Até que medida ela é importante para aquela região, né? Uma ferrovia que passe, né, pelo Planalto de Santa Catarina, ela vai servir para quê? Né? Qual é o tipo de carga que ela vai carregar? Né? Existe demanda? Né? Se não existe demanda, mas ela pode ser criada, porque também é um outro problema dos planejadores, né? Só pensa em fazer infraestrutura se já existe demanda,
né? A gente é igual cachorro, fica correndo atrás do rabo o tempo todo, né? Em outros países, a estratégia é você criar infraestrutura para gerar demanda, né? Ou seja, os Estados Unidos integrou partes do seu território praticamente desertas. E hoje esses territórios são os mais desenvolvidos do país, né? Como a Califórnia, por exemplo, né? A China está fazendo isso através das plataformas de desenvolvimento pelo interior. Ou seja, você tem que, né, provir o território, né, para que, com infraestruturas adequadas, para que ele se desenvolva, né? Então, aí são os estudos que têm que ser feitos, né, mais localizados, né? Mas eu acho que depois os colegas vão ajudar um pouco mais nessa resposta. Agora, nós estamos tratando aqui de transporte, sobretudo, né? Mas há outras atividades que também são importantes para o desenvolvimento dessas regiões. As especializações produtivas têm que ser levadas também em consideração, como tu falou. Mais uma pergunta? Mais ninguém? Agradecemos, então, mais uma vez, professor Márcio. Uma salva de palmas, por favor.